Leitura do livro Rendida ao Espírito Santo, de Hayley Brown, capítulo 9, A disponibilidade do Espírito Santo. Intimidade acima de resultados. Nos últimos anos, passei grande parte do meu tempo compartilhando minha história no contexto da libertação que o Senhor trouxe do temor do homem em minha vida. O Senhor me levou a falar sobre isso, pois foi uma das transformações mais poderosas que recebi desse encontro com o Espírito Santo. Acho que muitas pessoas podem se identificar com os efeitos do medo do homem na vida delas. Não tenho certeza se alguém poderia dizer que nunca experimentou o temor do homem de uma forma ou de outra. Embora o fruto desse encontro com o Espírito Santo tenha sido tão impactante em minha vida, e Ele planejou para que fosse assim, há algo que foi ainda mais precioso do que o resultado. Quando Deus me encontrou daquela maneira, eu não sabia exatamente o que Ele estava fazendo naquele momento, mas uma coisa eu sabia com certeza: Ele estava comigo. Muitas vezes, quando Deus começa a se mover de forma tangível em nossa vida, somos rápidos em tentar descobrir para que isso serve. Queremos entender para podermos seguir em frente. Eu percebo que nós, como humanos, achamos desafiador simplesmente experimentar algo sem saber o porquê. Como já mencionei, sou supervisora na Escola de Ministério Sobrenatural em Redding, Califórnia. Nos últimos 6 meses, temos desfrutado de um lindo derramar do Espírito Santo, no qual muitos de nossos alunos têm experimentado encontros prolongados com ele, assim como aconteceu comigo há alguns anos. Muitas vezes, esses alunos procuram a mim e outros líderes em nosso ambiente para dizer que tiveram experiências com o Espírito Santo e nos perguntar o que Deus está tentando realizar através desses encontros. Embora essa não seja uma pergunta ruim de se fazer, o resultado não é o principal motivo do encontro. A proximidade é. Conexão e relacionamento. Pense em quando você está em um relacionamento que é conectado. Pode ser um melhor amigo, membro da família ou cônjuge. Quando experimentamos uma conexão significativa, raramente é porque estamos tentando produzir algo. Em vez disso, estamos com a intenção de estar perto. A pressão para produzir é um dos maiores inimigos da verdadeira paixão. Quando fixamos a ideia de que um determinado resultado ou conquista é o que torna tudo bem-sucedido, a intimidade diminui. Quando definimos a conexão e uma maior compreensão mútua como sucesso, a intimidade aumenta. Buscar conexão significa que estou querendo conhecê-lo, em vez de tentar chegar a algum lugar com você. Quando buscamos conhecer a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, recebemos o benefício completo. Lembro-me de quando me tornei mãe. Pela primeira vez na minha vida, outra pessoa estava ditando completamente as minhas atividades diárias. Lembro-me de dias me sentindo completamente sobrecarregada, porque tinha marcado o que achava que deveria realizar na minha agenda, mas simplesmente não conseguia fazer tudo. Lembro que eu me sentia uma fracassada ao final do dia, porque não tinha nada a mostrar pelas horas que passei em casa. Antes de ter um pequeno, eu conseguia fazer muita coisa, e agora me sentia como se não conseguisse manter o ritmo. Um dia, sentei-me com o Senhor e comecei a perguntar-lhe sobre isso. Ele me disse uma coisa: não se esqueça dos benefícios. Naquele momento, eu soube que o Senhor estava me lembrando de que existiam benefícios na missão que Ele havia me dado, os quais eu estava perdendo. Assim que passei a olhar para isso, comecei a perguntar ao Espírito Santo: quais são os benefícios que você me deu? O que comecei a perceber foi que todos os benefícios estavam escondidos na conexão com esse pequeno humano que parecia estar atrapalhando todas as minhas tarefas. A alegria para minha alma naquela temporada não viria do resultado, mas da busca por um relacionamento com meu filho. Quando me inclinei para a alegria em nossa conexão e me concentrei em estar disponível para o novo humano em minha vida, as outras coisas se encaixaram depois. Quando comecei a me concentrar na conexão com o meu papel dado por Deus naquela temporada, a minha alma foi reenergizada para realizar as tarefas dentro do contexto das prioridades certas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33, NVI. Sabemos que o encontro com o Espírito Santo proporciona um resultado maravilhoso, mas saber disso pode nos levar a priorizar o resultado em vez da conexão, encontro com ele.
Em outras palavras, às vezes o nosso conhecimento dos benefícios de buscar o reino pode, na verdade, se tornar uma distração de buscar o reino em si. Embora todas as coisas nos sejam acrescentadas quando buscamos primeiro o seu reino, podemos nos desviar e confundir as prioridades. Quando o nosso foco se volta para todas as coisas que serão acrescentadas, deixamos de colocar a busca por ele em primeiro lugar. Buscando suas mãos. Os encontros ressignificam a nossa vida. Eles colocam Deus no seu lugar certo e pensamentos equivocados são corrigidos. Em meu encontro, o Senhor tratou de uma mentalidade da qual me arrependi muitas vezes. Lembro-me de perceber que com muita frequência buscamos as suas mãos e não seu rosto ou os seus pés. Nesse diálogo com o Senhor, entendi que as mãos dele representam a sua provisão de dons, unção, favor e etc. Todas as coisas que o Senhor deseja nos dar com abundância. Os pés dele representam o seu senhorio e a nossa posição como servos. O seu rosto traduz intimidade e conexão. Quero compartilhar que há uma grande tensão no que estou dizendo, porque em última análise Deus quer nos abençoar abundantemente, assim como Ele deseja que a vida cristã caminhe no generoso derramamento das suas mãos. Ele ama nos dar presentes. Jesus ama tocar nossa vida e Ele pagou por todos os benefícios que recebemos de suas mãos. Ele quer que o busquemos e demonstremos seu poder miraculoso e o seu amor ao mundo. Amar os pés e o rosto do Senhor foi uma mudança que senti ser necessária para buscar primeiro o que estava em seu coração e em sua agenda, e isso traria por fim a poderosa e maravilhosa obra de suas mãos. Quando buscamos as suas mãos primeiro, estamos procurando o benefício sem o custo, a intimidade sem aliança. Deus não é um Deus de transações, Ele é um Deus de aliança e Ele cumpre cada promessa. A vida cristã não é apenas demonstração, mas também uma vida de servidão e amor profundo. Assim como em um casamento amoroso, não buscamos um cônjuge para lavar a louça, consertar o carro, cortar a grama ou dobrar a roupa, embora eles possam fazer todas essas coisas. Buscamos um cônjuge para conexão e parceria de vida. Na parceria amorosa que construímos um com o outro, recebemos imensamente, e isso foi projetado assim, mas há uma prioridade. Temos o conhecimento do Espírito e dos seus dons, mas conhecemos a sua natureza e a sua pessoa? Uma das minhas maiores preocupações é que sejamos treinados para operar nos dons do Espírito, mas será que realmente conhecemos a pessoa do Espírito? Antes do meu encontro, eu acreditava que o dom de profecia era para beneficiar a pessoa sobre quem eu estava profetizando, que ela estava recebendo um dom. No entanto, por causa da intimidade radical que experimentei no meu encontro com ele, comecei a perceber que eu havia entendido errado. O primeiro milagre do dom de profecia é que Deus está falando comigo, que o seu próprio Espírito está sussurrando o seu coração e as suas intenções para mim, e ele sente que pode ser confiado a mim aquilo com que ele se importa. Agora, é claro que a pessoa que recebe está ganhando um presente, mas isso é secundário em relação à verdade profunda de que o Rei da Glória revela os seus segredos e mistérios aos seus amigos. Que possamos operar no poder dos dons de Deus e abençoar abundantemente os outros, mas que isso sempre venha de um lugar de intimidade com Ele e da busca por conhecê-lo em todos os seus caminhos. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os levam a conhecer a sua aliança. Salmo 25:14, NVI. Ou, na nova tradução da linguagem de hoje, o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fazem com eles. O Espírito Santo revela. Quando buscamos a Deus pelos seus pés e rosto, priorizamos o seu senhorio e a sua amizade e convidamos a sua revelação em nossa vida. A revelação não é simplesmente uma ferramenta, mas é uma das manifestações da obra do Espírito Santo. Ver Isaías 11:4. Em Efésios 1:17, Paulo fala sobre o Espírito Santo como um espírito de sabedoria e revelação. O Espírito de Deus nos revela os mistérios de Deus e as revelações da nossa herança em Jesus, mas ele deseja ser buscado por amor e não por causa da sua função. A pessoa do Espírito Santo.
Quando digo que o Espírito Santo é uma pessoa, não quero dizer que ele é carne e sangue. Quero defini-lo como um ser com vontade, mente e emoções. Embora o Espírito Santo possa ser fogo, óleo, vento, chuva, revelação, sabedoria, pomba e etc., isso não significa que ele esteja limitado a uma função para ser usado. Assim como eu, sendo mãe, filha, pastora, pregadora e etc., não sou reduzida simplesmente às minhas tarefas. Continuo sendo Hayley em todas elas, e a essência da minha pessoa flui através de cada uma dessas funções. Vemos essa personalidade nas Escrituras. A mente do Espírito Santo é mencionada em Romanos 8:27, quando ele intercede por nós. A evidência da vontade do Espírito é vista em vários lugares, como quando ele levou Jesus ao deserto em Mateus 3, para ser testado e fortalecido para seu ministério. Novamente, em Atos 15:28, vemos que o Espírito Santo deseja e determina certas coisas. E, finalmente, vemos que ele tem emoções quando Paulo nos pede em Efésios 4:30 para não entristecermos o Espírito. O Espírito Santo se tornou vulnerável ao nosso anseio. Os encontros com o Espírito Santo nos despertam para a profunda realidade de que Deus está totalmente disponível para nós sem qualquer hesitação. A resposta do Espírito à sua noiva é como o fluxo incessante de uma cachoeira. Acho que acreditamos em uma mentira de que Deus está distante de nós ou esperando que passemos por obstáculos para estar disponível para nós. Mas a verdade é que Deus está totalmente disponível e fez todas as provisões para que a plenitude dele viva na nossa. Mas será que percebemos isso? Um exemplo é ter uma conta bancária completamente cheia, mas não saber como sacar o dinheiro dela. Quando começamos a pensar sobre a total disponibilidade do Espírito de Deus, devemos nos conscientizar de que há uma vulnerabilidade que Ele escolheu viver constantemente. Pense nas pessoas que você mais ama. As pessoas que mais amamos e às quais somos leais são aquelas às quais nos sentimos mais vulneráveis, porque estamos mais disponíveis para elas. A disponibilidade que temos com as pessoas com quem estamos em aliança nos torna mais suscetíveis a sermos feridos, pois não erguemos um escudo contra elas. Não devemos confundir a tristeza do espírito ou a sua capacidade de ser afetado por nossa resposta com insegurança. Ele é o Deus poderoso. Ele é infinitamente poderoso e completamente confiante na sua natureza. O seu amor é firme e não vacila, não importa quantas vezes nós o façamos. Por causa do seu grande amor, ele nunca se protegerá de nós. A natureza de Deus é imutável. Ele não é como nós. Ele não se afasta, mas nós podemos nos afastar dele. Fiel é a sua natureza, o que significa que ele é assim em seu âmago e por isso ele escolheu viver vulnerável à nossa resposta. Em meu encontro, muitas vezes experimentei uma profunda dor em meu coração que eu sabia ser a tristeza do Espírito Santo. Era a dor de um coração que ansiava estar com aqueles que ele amava, para enchê-los e capacitá-los. Senti dor ao perceber que ele estava esperando pacientemente que eu estivesse pronta para aquilo que ele desejava derramar sobre mim há tanto tempo. Embora não haja instabilidade nele, o seu chamado era para o meu benefício. Sinto profunda tristeza por essa realidade, pois ele é precioso demais para que o rejeitemos. O Espírito Santo é sensível, logo a sua presença e personalidade devem ser valorizadas. A sua função é estar ao nosso lado, por isso ele sempre estará nos alcançando. Essa é uma das razões pelas quais somos advertidos a não apagar e nem entristecer o Espírito. O luto e o apagar. Assim como podemos enlutar o seu coração, também podemos apagá-lo. Quando nos protegemos do agir do Espírito Santo e nos rebelamos contra ele, entristecemos o seu coração. A rebelião é uma falha moral, mas também é voluntariamente uma rejeição dos seus caminhos e uma escolha dos nossos próprios. Pessoalmente, não gosto de falar sobre isso porque acho que a realidade da sua disponibilidade é muito mais emocionante do que os nossos erros. Mas estaríamos fazendo um grande desserviço a ele se não reconhecêssemos isso.
Fico preocupada com o quanto estamos dispostos a ter reuniões sem depender do Espírito de Deus. Reconhecer a sua presença não é dependência, é um assento à mesa, mas não o lugar de honra que ele merece. Apagamos o Espírito Santo quando limitamos a sua atuação em nós. O nosso medo da decepção, a nossa autossuficiência e a nossa falta de confiança no Senhor em tudo o que fazemos nos protegem do mover da sua presença na nossa vida. Há momentos em que mantemos o Espírito de Deus à distância porque estamos ocupados tentando realizar algo, esquecendo-nos da sua incrível força e disponibilidade para nós. Podemos apagar o seu Espírito pessoalmente, mas também podemos apagá-lo coletivamente, quando limitamos o seu mover e agir no meio das nossas reuniões. Quando tentamos imediatamente atribuir um propósito ao motivo de ele estar se movendo, sem primeiro desfrutar do fato de que estamos experimentando a pessoa de Deus no nosso meio, perdemos a principal prioridade do nosso relacionamento, a intimidade. Aprendi que, quando a presença manifesta do Espírito de Deus está em ação, não é hora de adicionar muitas palavras, mas simplesmente descobrir o que ele está fazendo e pedir-lhe mais. Buscar o que ele está fazendo é para honrar e cooperar com a sua liderança, em vez de buscar o propósito, que muitas vezes está mais relacionado ao resultado e ao benefício que receberemos. Claro que receberemos muitos benefícios quando Deus se mover e soprar em nosso meio, mas quero buscar amá-lo em vez dos benefícios de estar em seu amor. Amar o Senhor e buscá-lo primeiro trará todos os benefícios. Quando o Espírito Santo começa a tocar de forma evidente alguém por quem estou orando, rapidamente mudo as palavras proféticas ou as orações para abençoar o que ele está fazendo e pedir-lhe mais. O meu objetivo não é adicionar naquele momento, mas cooperar com ele, porque quando as suas mãos estão trabalhando em alguém, com certeza eu não posso trazer mais para aquele momento do que ele já está fazendo. Tentar adicionar a minha parte ao momento pode às vezes desviar a atenção do que o Espírito está fazendo e estimular a pessoa que está recebendo a tentar ouvir o que estou dizendo, em vez de receber aquilo para o qual não temos palavras. Conforme amoleço o meu coração e dou atenção ao que ele está fazendo, nossos movimentos se tornam unificados e todas as outras distrações desaparecem. Isso permite que a minha fé e a fé da pessoa que está recebendo a ministração se concentrem em um único foco e se apeguem ao poder do que o Espírito Santo está fazendo. E isso inevitavelmente aumenta o quanto recebemos. Percebi que ele é precioso demais para ser desperdiçado, e ele esperará amorosamente pelo lugar que lhe é devido. A vigilância e a humildade exigidas de nós para dar espaço para que Deus se mova em nosso coração são as mesmas que precisamos ter edificadas em nós para hospedá-lo bem. Aprender a reconhecer a obra do Espírito me ensina a cooperar com a sua unção e reconhecer que o Espírito de Deus é a própria unção. Rendendo-se ao encontro. Encontrar o Espírito Santo não é encontrar uma coisa, mas uma pessoa, alguém que tem emoções, intenções e anseios. Se não entendermos isso, os encontros não serão algo a ser valorizado ou apreciado. Entretanto, se compreendermos, não estaremos apenas tremendo, mas sendo fisicamente tocados por Deus, e isso é santo. Muitas vezes agi com sabedoria humana quando o Senhor começou a se mover, porque vi isso como um acontecimento, em vez de ser Ele se movendo. Quando agimos assim, podemos nos apressar e tentar ajustar o que Ele está fazendo ao que nos sentimos confortável. Quando alguém encontra a pessoa do Espírito Santo, encontra o Deus vivo e devemos ter cuidado para não julgar rapidamente o momento. Claro, precisamos de uma comunidade saudável e com discernimento, mas às vezes precisamos dar um passo atrás e garantir que não estamos deixando o medo ou as nossas preferências filtrarem esses momentos. O simples fato de que Deus está completamente disponível para nós me diz que Ele o deseja não porque falte algo a Ele, mas porque você foi criado para Ele e por Ele. Se você deseja mais de Deus e tenho certeza de que quer isso, saiba que Ele o deseja ainda mais inteiramente. A plenitude de Deus quer preencher profundamente a sua plenitude.
Esse é um conceito muito aplicado para a nossa carne, muito complicado para a nossa carne compreender. Primeiro, é difícil porque lutamos para acreditar que Deus gostaria de habitar em nossa carne. Mas sob o sangue de Jesus somos santificados e assim nos tornamos uma habitação santa quando vivemos submissos a Jesus. Segundo, quando o peso e o poder de Deus encontram nosso corpo mortal, muitas vezes não temos controle. Quando Deus Todo-Poderoso nos encontra frágeis, pode acontecer uma grande colisão. Quando o Espírito Santo começou a me encher em janeiro de 2020, não foi algo que eu descreveria como agradável ou conveniente. Embora tenha sido, até agora, a experiência mais maravilhosa da minha vida, exigiu uma rendição completa da minha carne. Não houve nada de conveniente na maneira como Deus me encontrou, mas isso me transformou para sempre. Às vezes, podemos extinguir o Espírito Santo porque, quando ele vem em plenitude, não é o que imaginávamos nem o que achamos conveniente. Digo isso com tristeza, mas sinto que às vezes temos nossa fome pelo Espírito Santo sob controle. Choro enquanto escrevo isso, porque não consigo pensar em algo mais doloroso do que restringir nossa expectativa pelo Espírito de Deus. Quando queremos manter Deus no limite da nossa compreensão, retemos o nosso recebimento dele e a sua graça. Ele espera pela nossa prontidão. Quando queremos manter Deus no limite da nossa compreensão, retemos o nosso recebimento dele e em sua graça, ele espera pela nossa prontidão. Não devemos fazê-lo esperar. Obviamente, ele é soberano e pode agir se quiser, mas ele é amor. O amor é paciente, longânimo e não guarda registro de ofensas. Portanto, há momentos em que ele tem sido longânimo em sua espera paciente, para que estejamos preparados para ele, sem limitar como ele vem. O precipício do derramar e da oração. O Senhor está sempre voltado para nós e espera em antecipação que o nosso olhar se volte para Ele. Acredito que nós, como igreja, estamos no precipício de um poderoso derramar do Espírito Santo. Há um convite para que entremos no cenáculo e nos juntemos à oração e intercessão profundas enquanto clamamos por mais dele. O clamor por mais não vem porque ele está retendo a si mesmo, mas simplesmente porque ele deseja o convite de uma noiva vigilante. A viúva persistente é a imagem da oração por avivamento. Ver Lucas 18, de 1 a 8. Avivamento é quando a própria presença de Deus encontra o seu povo que tem clamado por ele. Não estamos clamando por uma coisa, mas pela própria presença de Jesus, o seu próprio Espírito derramado sobre nós, para que possamos despertar para o seu reino. Aquele que está disposto a deixar tudo de lado e orar persistentemente, eu acredito, é aquele que recebe um grande romper. O romper não é um acaso, é a natureza de Deus. O Espírito Santo leva a rompimentos aonde quer que vá, porque é simplesmente quem ele é, e sendo assim, o que ele faz. Já perguntei quantas vezes não experimentei um avivamento porque não estive disposta a persistir em desejo por ele. O nosso anseio é uma pista de pouso para o poder do Espírito. Quando nos unimos ao Espírito Santo na intercessão, ele revela o mandato do céu e nós somos confiados como os entregadores para trazê-lo à terra. A oração persistente nos prepara. Por que oração persistente? A oração persistente nos desenvolve, constrói uma fundação e uma estrutura dentro de nós que é capaz de sustentar e hospedar adequadamente a sua glória. A oração persistente não é para o benefício de Deus, mas para o nosso benefício. A oração nos alinha ao coração de Deus. É no lugar da oração que tenho comunhão com o Espírito Santo e ele me revela o que o céu está declarando. Conforme me alinho a Deus, ele constrói em mim um odre adequado para o derramar da sua presença. O nosso anseio por Deus desperta o nosso coração para as coisas de Deus, ao passo que permitimos que o nosso coração anseie por Ele e clamamos pela sua presença. Isso nos molda e nos prepara para hospedá-lo bem. Quando abortamos o clamor por Deus, negligenciamos o que Ele constrói em nós. O medo da decepção nos protege da disponibilidade do Espírito Santo para fazer uma obra poderosa em nós. Para combater a decepção,
Devemos mais uma vez nos render e confiar no Senhor, sabendo que Ele pode nos pastorear em qualquer incerteza. Isso requer não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, bem no meio de nós, enquanto Ele endireita os nossos caminhos e nos leva ao lugar onde nada nos falta. Ver Provérbios 3:5 e Salmo 24. A decepção que permanece não rendida ao Senhor é como uma ferida que não é limpa. A infecção cresce onde a decepção é ignorada, mas a cura vem quando oferecemos a Ele em oração. Quando oferecemos a Ele em oração. Esse convite permite que o Espírito de Deus comece a tocar os lugares na nossa vida que temos protegido dele. A oração nos alinha com a sua mente e coração, removendo obstáculos em nosso caminho. A presença do Espírito Santo é preciosa e, ao mesmo tempo, tão pesada e incrivelmente poderosa. O peso da sua presença não pode ser colocado sobre uma fundação que está quebrada. O anseio e desejo pelo Senhor dão as boas-vindas ao trabalho de cura do Espírito Santo para restaurar fundações rachadas e fortalecer as paredes do nosso vaso, para que hospedemos mais dele e possamos ver um poderoso mover do seu Espírito entre nós. Quando ele anseia pelo nosso coração desejoso, não é simplesmente para o seu benefício, na verdade, é para o nosso. Tudo que Deus deseja de nós é porque Ele sabe que somos nós que precisamos. Deus não carece de nada, mas nós carecemos de tudo, e Ele é tudo de que precisamos. Cada processo e jornada submetidos ao Espírito de Deus são usados para construir em nós a capacidade de receber mais dele. Quanto mais podemos hospedar o Espírito, mais vivos nos tornamos. Ele faz tudo isso para o nosso benefício porque nos ama. O Espírito Santo está disponível para nós por ansiar estar perto de nós, pois a sua proximidade nos faz vivos. Esse é um Deus generoso. O Espírito intercede por nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os nossos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27, NVI. Na medida em que chegamos ao fim deste capítulo, não posso deixar de sentir o prazer borbulhando no coração do Espírito Santo, enquanto ele nos lembra de que intercede quando não podemos. Ele nos ensina a orar e nos dá a linguagem do céu para orar quando não temos palavras. Deus está nos atraindo para um lugar de anseio e nos encontrará ali em nosso clamor por mais dele, para nos ensinar como acessar esse mais. É por isso que ele é tão maravilhoso. Nunca me esquecerei do dia em que estava preparando uma mensagem sobre a pessoa do Espírito Santo e escrevia sobre ele não ser uma ferramenta para usarmos, quando ele interrompeu o que eu pensava ser uma mensagem maravilhosa para dizer: Hayley, eu amo que você deseja que as pessoas não me queiram pelo que posso fazer, mas por quem eu sou. Isso é importante, porém, por favor, diga a eles que eu também gosto de ser útil. Quando o fogo é necessário, eu amo incendiar as pessoas para Jesus. E quando é hora do óleo, eu amo ser a unção e trazer cura. E quando é hora de refrescar, eu sou o rio. Eu quero ser o que o meu povo precisa. Essa é a melhor notícia. Todas essas coisas que precisamos profundamente, Ele é. E quando o buscarmos, nós o encontraremos. Oração em resposta. Espírito Santo, obrigado por sua constante disponibilidade. Obrigado por se tornar vulnerável ao nosso convite para que possamos conhecer o Senhor Jesus. Ansiamos para que você nos preencha, que nos encontre. Faça de nós um lugar de descanso para que você habite. Espírito Santo, convidamos a sua plenitude para preencher cada parte de nós. Precisamos de avivamento. Desperta-nos para a realidade da sua disponibilidade e a beleza da sua pessoa. Faz-nos famintos por conhecê-lo. Perdoa-nos se entristecemos o seu coração ou extinguimos o seu mover. Precisamos da sua presença. Ensina-nos a hospedá-lo bem para que possamos experimentar a sua plenitude.
Faça de nós amantes dos pés de Jesus. Revela-nos o rosto do Mestre. Jesus, queremos conhecer os seus caminhos. Mostra-nos e ensina-nos. Espírito Santo, estamos famintos pelo reino de Deus.